Estamos dando início a mais um vídeo aqui no canal. E eu já começo o vídeo pedindo aqui para a sua inscrição, seu like, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento desse canal aqui. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Eu não esperava fazer um vídeo hoje falando sobre o assunto de morte. Hoje o Brasil lembra do feriado de Corpus Christi, né? E assim, cara, eu não esperava fazer um vídeo falando desse assunto. Mas ontem eu recebi uma notícia que cara, pra mim foi como uma facada. Um grande amigo meu, Leonardo, conhecido pelo pessoal como Léo, casado com a Daniele, a Dani. O Leonardo era policial militar e a Dani também era policial militar e ambos tinham 3 filhos. O Léo ontem, após sair do serviço, ele morreu. Não morreu resultado de sua profissão como policial militar. Ele morreu de infarto, né? E assim, cara, foi algo de repente, que ninguém esperava. E quando eu e meus amigos recebemos essa notícia, cara, foi como uma bomba em cima da gente. Eu, particularmente, que conhece a minha história, sabe que há muitos anos eu perdi meu pai. Meu pai foi assassinado, levando 6 tiros no bar que ele trabalhava. Minha mãe, meses depois, minha mãe morreu de pancreatite. Após isso, outros membros da minha família foram morrer, meu avô, tios e primos. E eu sempre fui um cara considerado solitário, cara. Mas encontrei na igreja de Cristo, dentre meus irmãos de fé, uma família, cara. E a Bíblia fala que há amigos que são mais chegados do que um irmão. E isso é verdade. Porque eu sempre tive um certo. Eu e meu irmão sempre tivemos um relacionamento tipo, como vou dizer, Jacó e Esaú, digamos assim. E só recentemente que eu e meu irmão Rubens, a gente começou realmente a, a se dar bem. Só recentemente que eu e meu irmão realmente começamos a nos entender como irmãos mesmos. Antes disso, eu encontrei da família da fé a família que eu havia perdido. Tendo Deus como meu pai, a igreja como a minha mãe e meus irmãos da fé como meus próprios irmãos. E o Leonardo, cara, era uma pessoa, cara, que era uma pessoa que todo mundo amava, cara, todo mundo gostava. Ninguém diria que ele era PM, ninguém ia dizer que ele era PM, porque ele era uma pessoa calma, uma pessoa íntegra, não é? Hoje em dia, quando você fala em PM, há uma demonização acerca da instituição por causa da ideologia, falando que a PM tem que ser desmilitarizada, né? Você ouve muito casos aí de policiais militares que abusam de sua farda, né? Que abusam da sua autoridade, mas o Léo não era assim, não era. Aliás, onde ele morava, muitas pessoas, quando descobriu que ele era policial militar, não acreditavam, por causa dele ser uma pessoa calma, por ele ser uma pessoa pacífica, uma pessoa boa, não é? Aliás, eu até me faz lembrar uma vez que eu estava no trabalho, e eu estava vendo as fotos do celular, eu estava vendo no meu celular as fotos de uns amigos meus da célula. Aí entre as fotos, quando eu coloquei a foto da Dani, chegou um amigo meu, o Dudu, falou assim: porra, que gata, essas coisas assim, me apresenta. Essa aqui é a Daniela, você acha ela bonita? Ah, sim, me apresenta, você quer que eu apresente a Daniela? Beleza, vou te convidar para um dia lá na célula. Pô, aí você me apresenta, eu apresento. Aí eu mudei a foto e aproveito e apresento você também. O Léo, que é o marido dela, é policial militar. Não, para, pô, para. Suei pra caramba o Dudu naquele dia, velho. E assim, cara, isso é realmente verdade, cara. O pessoal, principalmente o pessoal da célula, cara, que a gente criou um laço tão grande. A última vez que eu vi o Léo foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, a gente se encontrou, né? O pessoal da célula, que há tempos não se viam, a gente fez um encontro, fizemos até uma caneca, né? Não sei se dá para ver direito. Esse aqui que é o Léo, esse de camisa branca aqui.
né? A Dani, essa aqui de vestido rosa, que está aqui atrás. A gente fez esse encontro com os amigos, né? E olha que tá faltando muita gente aqui nessa foto, cara. E foi, e foi um encontro bacana, velho. Foi um encontro legal, que já fazia tempos que a gente não se via. E a última vez que eu falei com o Léo foi o quê? Foi uns 4 meses atrás. E meu coração está triste, cara. Está triste por causa disso. E muitas vezes a gente se reflete, sabe? Principalmente hoje, que é esse feriado de Corpus Christi, né? Muitas pessoas acabam meditando acerca do quesito na morte, o caminho aonde as pessoas vão, né? E essa questão da morte, cara, é uma coisa que muito foi debatida da própria espécie humana. É uma coisa normal da espécie humana, né? Muitas religiões e crenças tentam explicar o que há depois, né? Que a vida se apaga. Os antigos egípcios acreditavam que quando você morria, você era julgado no tribunal de Osíris, onde que se o seu coração fosse mais pesado que uma pluma, você seria tido como culpado e seu destino seria ser devorado por uma fera espiritual, né? Os antigos bárbaros vikings acreditavam no Valhalla, né? Onde era destinado apenas para os grandes guerreiros. Ou seja, não importa se você era uma boa pessoa, se você era um viking, um bárbaro, e você não morresse em batalha, você não era digno de Valhalla, né? Hoje, os espíritas acreditam em reencarnação, em vários ciclos intermináveis, onde a pessoa morre, reencarna, várias, com o intuito de a cada ciclo de existência você ir crescendo, evoluindo espiritualmente. Mas o que a fé cristã ensina? O que a Bíblia fala acerca da morte? Não é? O que a Bíblia nos fala é que só há dois caminhos para um homem. Entendeu? E esses dois caminhos têm que ser decididos agora em vida. Porque depois da morte, não há mais escolhas. Não é? Não há uma segunda chance. Ao justo cabe morrer, segundo a Bíblia, ao justo cabe morrer apenas uma única vez, vindo após isso o juízo. E quando você vê a parábola do rico e o Lázaro, que Jesus prega lá em Lucas 16, você vê a história de um homem rico que viveu a sua vida de maneira libertina, um homem que gozava daquilo que ele conquistou, e a história de Lázaro, que era uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, e que a vida inteira apenas só conseguiu para si as dores da vida. Após a morte de cada um rico que não temia a Deus foi parado o Hades, né? Do Hades, que popularmente nós chamamos de inferno, local onde as almas são depositadas, onde o fogo que te queima não apaga e o verme que te devora não morre. E você será atormentado todos os dias da sua vida, né? Vindo após isso, uma ressurreição, aonde você se apresentará diante do tribunal de Deus, do julgamento do trono branco, que está lá em Apocalipse, capítulo 19, 19, 20, agora. Então, e nesse julgamento, Deus, Jesus, procurará o seu nome do condenado do livro da vida. Qual é o seu nome? Ah, eu sou Adolf Hitler. Eu sou Stalin. Eu sou Nero. Meu nome é Gengis Khan. Seu nome não está na lista. Outros livros serão abertos, onde contém as obras dessa pessoa em vida. E após isso, sua alma ser jogada do lago de fogo e enxofre, onde será queimado por toda a eternidade, por todas as gerações, para todo o sempre, sem nunca mais poder sair. Mas e os justos? Da parábola, Lázaro foi para um lugar chamado Seio de Abraão, onde popularmente nós chamamos de céu ou paraíso.
E nesse lugar, entendeu? Ele vai gozar da recompensa divina. Ao lado de Abraão, da qual a parábola simbolicamente é Deus, né? Aguardando o dia da sua justificação, aguardando o dia da ressurreição para a glória. Porque é isso que a Bíblia ensina. A ressurreição e a vida eterna. Aonde naquele dia a pessoa será ressuscitada da mesma carne, do mesmo corpo, né? Porque Cristo fala que aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá, né? Paulo prega acerca da reencarnação, da ressurreição. Paulo prega acerca da ressurreição, dizendo que se não existe ressurreição, somos os mais infelizes dos homens. Porque é sobre isso que pregamos. Cristo ressuscitou. E ressuscitou no mesmo corpo. E Jesus, apresentando-se aos discípulos, ainda mostrou suas chagas e as feridas que ele tinha do lado do corpo, tudo para mostrar, ó, sou eu mesmo, não sou um fantasma. Fantasmas não têm carne e osso, como vocês veem que eu tenho. E ainda pediu algo para comer, para mostrar que ele estava vivo. Né? Jesus ressuscitou do próprio corpo. Assim também, nesse dia, as pessoas ressuscitarão do próprio corpo. Não importa se seu corpo foi esquartejado, devorado por feras, se foi queimado até as cinzas e as cinzas se espalharam pelo vento, né? Não importa. Deus tem poder de ressuscitar a pessoa no mesmo corpo e ainda glorificar esse corpo, porque o apóstolo Paulo também fala em suas cartas que aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E as pessoas terão os seus corpos transformados para um corpos de glória, aonde a morte, os pecados e todos os males não terão mais influência. A pessoa será transformada e redimida. E a Bíblia fala que primeiro os mortos ressuscitarão e serão levados ao céu, e os vivos, aqueles que estão em Cristo, serão arrebatados. E para irem para bodas do Cordeiro. E durante os 7 anos de grande tribulação que haverá sobre a terra, haverá a festa do Cordeiro que acontecerá do céu. Claro que tudo que eu estou essa parte que eu estou falando de grande tribulação, eu estou falando debaixo de uma vertente pré-milenista, né? E eu tenho vídeos aqui no canal falando acerca do estudo do Apocalipse capítulo a capítulo. Né? Depois os justos voltaram à terra e após um milênio de reinado de Cristo sobre a terra, após a guerra de Gog e Magog, né? Após o juízo final, a Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra. Porque o próprio. E se haverá um novo céu e nova terra, é porque a terra que nós conhecemos será abalada, né? Porque naquela época da Bíblia não existia a palavra explosão, que não existia explosivo. Haverá uma grande tribulação. O próprio apóstolo Pedro, em sua carta, em sua epístola, fala que os elementos se fundiriam. Ou seja, estamos falando da terra ser destruída, para depois ser reconstruída. Uma terra renovada, redimida pelo pecado, aonde a Jerusalém está dos céus, voltará à terra. E essa será a habitação eterna dos justos de todas as gerações. Desde o justo Abel, né, covardemente assassinado pelo seu irmão Caim, até o último abençoado que recebeu a mensagem de Cristo. O evangelho de Cristo, cara. A palavra de Deus fala que Jesus não veio para buscar o justo, veio para buscar o pecador que estava perdido. As pessoas se perguntam o que acontece depois da morte, né? Alguns, como os ateus, acham que depois da morte acabou, não tem mais nada, né? Tudo se limita a essa vida, ou seja, o propósito do ser humano é apenas estar nessa terra para dar continuidade a uma espécie que a passos largos caminha para a própria autodestruição. Porque esse é o caminho do homem. É a autodestruição. E quando nós vemos o mundo que nós vivemos, um mundo repleto de injustiça, dor, sofrimento, calamidades, tragédias, epidemias, a gente pergunta, tudo isso
é o que tem para nós? É só essa realidade? Porque se tudo que temos é o aqui e agora, então é melhor seguir aquele versículo que diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É melhor viver a sua vida de maneira libertina, porque se depois dessa terra, dessa existência não existe mais nada, então não tem céu, não tem inferno, moralidade, cada um tem a sua, morreu, acabou. Então aproveite a vida da melhor maneira. Cometa os crimes que você quiser cometer, cometa tudo que você quiser fazer, faça tudo que está em seu coração. Mas esse que é o problema, o coração do homem é enganoso. E muitas vezes as pessoas acabam querendo rejeitar Deus unicamente porque sabem que terão contas a pagar. Porque como está lá em Eclesiastes, diz, jovem, faça tudo o que está em seu coração, sabendo que de Deus há um juízo. Virá um juízo. E o maior consolo dessa terra para nós que ainda vivemos, que ainda estamos aqui, é saber que depois da morte algo melhor pode ter. Aliás, o processo de salvação de Cristo não começa depois da morte, já começa nessa terra, com o próprio Deus te concedendo o Espírito Santo. Muitos sem entendimento acham que Deus é um cara tirano, que ele é um negociador. Ou você faz o que eu mando, ou você faz o que eu estou te mandando fazer, ou eu te mandarei para o inferno. Mas na verdade não é assim. Deus criou o homem para ser eterno, para viver ao lado dele. Mas foi o próprio pecado do homem que afasta o homem de Deus. E o propósito de Deus ter enviado Jesus na cruz não foi para ameaçar o homem, mas sim para que, através do seu evangelho, saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Através do teu sangue derramado da cruz, possamos ser limpos de nossos pecados. E através do teu Espírito Santo, possamos ser vivificados. Né? Porque Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus enviou Jesus para que nós tenhamos a chance de ir para o céu. Né? Porque o homem, não é Deus que manda a pessoa para o inferno. O homem vai pelas próprias escolhas, pelos próprios pés. E eu comentei acerca dos vikings, né? Valhalla só era para os grandes guerreiros. Da mesma maneira, na mitologia grega, os Elísios, os campos elíseos eram destinados apenas para os deuses, semideuses e grandes heróis. Fora isso, se você não podia até ser uma pessoa boa, mas se fora isso você é uma pessoa normal, você não tem direito aos Elísios. Mas Cristo, através do seu sacrifício na cruz, Cristo deu ao homem a possibilidade de se autoavaliar e ter uma escolha de querer ou não estar com o Senhor. E essa escolha não vem depois da morte. Não importa se você hoje ora acendendo com todo respeito, eu falo com todo respeito, mas não, você pode acender uma vela, você pode orar as pessoas que se foram, mas o próprio Cristo fala que os mortos de nada sabem. Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus dos vivos. A nossa preocupação agora é viver aqui o agora e orar por aqueles que perderam seus entes queridos, como eu e meus amigos André, Igor, Regiane e outros. Estamos agora orando pela Dani e seus filhos, que agora terão que continuar sua caminhada sem o Léo, da qual Deus já chamou para si. E esse é o maior consolo do cristão. Porque tem muitas pessoas que se desviam da fé, achando que Deus foi injusto porque tal pessoa morreu, tal pessoa amada morreu. Se Deus é tão bom, por que não curou minha filha? Se Deus é tão bom, por que permite essa tragédia? Se Deus é tão bom, por que isso? Por que aquilo? Deus permite essas coisas porque Deus deu um livre-arbítrio ao homem. E não é justo jogar em Deus as culpas que vêm do próprio ser humano. Porque Deus já deixou ao homem, entendeu?
tudo para que este possa ter a eternidade com ele. Ele deixou sua palavra, seu evangelho, ele deixou sua igreja, edificou a sua igreja, ele deixou o seu Espírito Santo. Deus já deu tudo para que na glória possamos ter. Podemos estar com ele no reino de Deus. Eu estou em luto por causa do meu amigo. Mas eu agradeço a Deus por ter enviado Jesus Cristo e por saber que Jesus acolhe aquelas pessoas, que não importa como é que foram sua vida na terra, se a pessoa realmente se dobrar diante do Senhor, esse terá o direito ao paraíso. E esse é o consolo dos justos. Se você perdeu alguém esses dias, saiba que Jesus te ama, entendeu? E que Ele está aí para consolar o seu coração. A escolha de onde vamos depositar o nosso espírito é agora. E esse é o convite que Cristo faz a nós todos os dias. Muito obrigado se você me acompanhou, se você viu essa mensagem até aqui. Muito obrigado. Que Deus esteja consolando o seu coração, esteja te trazendo paz, alegria, conforto. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. E shalom.